No vídeo de hoje eu vou te falar 3 tipos de negócios que se tem atualmente em laboratório. Que são o laboratório 100% digital, o laboratório híbrido e o laboratório 100% analógico ou convencional. Então eu vou te explicar depois da vinheta e dar alguns exemplos sobre isso. Vamos nessa! Olá, olá! Tudo bem com você? Então vamos nessa. Nesse vídeo eu vou te explicar os 3 tipos de negócios que se tem para laboratório atualmente e como são esses laboratórios. Então vamos lá. Eu estou com dois exemplos aqui na minha mão e eu vou falar primeiro sobre esse daqui. Isso daqui é como é feito num laboratório convencional. Então como que é feito esse tipo de trabalho, esse modelo? O dentista vai lá, molda com material a boca de moldagem, né, na boca do paciente. Depois vem o molde para o laboratório via motoboy. O laboratório verte o gesso nisso daqui, a gente chama que é um gesseiro ou algum rapaz do gesso, alguma coisa assim. Ele vai colocar um pó, misturar com água, fazer a manipulação daquilo, colocar no molde e vai sair esse trabalho aqui, esse modelo de gesso. Aí depois daqui ele vai ser recortado, vai ficar bonitinho e vai para o estilo de produção. Então eu vou dar um exemplo de uma placa de bruxismo, que é o que a gente tem aqui. Como ele seria feito da forma convencional? Ele começaria dessa forma. O laboratório vai receber a moldagem do seu dentista, vai verter o gesso, vai fazer o recorte e depois vai para o nosso amigo do acrílico. O nosso amigo do acrílico vai fazer a manipulação e vai fazer a placa de uma forma artesanal, vamos dizer assim. Então essa é a forma do laboratório 100% convencional ou laboratório que não trabalha com o digital, como algumas pessoas falam. É esse tipo de trabalho aqui. Tá até aqui o modelinho, para caso você não conhece ou queira ter alguma ideia. Caso você é do meio, é difícil você não ter visto isso aqui antes, né, ou não conhecer. Então vamos lá. Esse aqui foi um laboratório 100% convencional. Aí vamos para um laboratório que ele é híbrido. Aqui eu já vou dar esses exemplos porque aí você já vai conseguir entender como se funcionam os 3, mas depois disso eu vou explicar como cada um funciona também. Então esse mesmo modelinho aqui, vamos usar ele como exemplo. Um laboratório que ele é híbrido, como que ele faria? Chega a moldagem do seu dentista lá, ele vai verter o gesso aqui pelo gesseiro até aqui convencional. Depois dessa parte, o que ele vai pegar com isso daqui? Ele vai pegar esse modelo e vai levar para o sistema de CAD/CAM. Então a gente coloca isso daqui num equipamento que a gente chama de scanner de bancada, que pode ser a qualquer um do mercado, que ele vai tirando foto ou fazendo vídeo disso aqui e vai montando em 3D para mim no computador. Então ele tem um sistema de captura, que ele vai fazer essa captura e manda para o meu computador. E aí, a partir disso, ele começa a ser digital. Então, até aqui está de forma convencional. Quando chegou no scanner intraoral, é feito o escaneamento. Depois do escaneamento, ele vira digital. Vocês conseguiram entender, né? Convencional, tem vamos dizer assim, um breakpoint aqui no meio, que seria o escaneamento pelo scanner de bancada. A partir desse ponto, para cá, ele começa a ser digital. Então, ele vai para um software de desenho, que pode ser o Exocad, pode ser qualquer um que você utilize. Ele vai fazer a modelação daquela peça e depois disso, vai para o CAM, que pode ser tanto fresadora quanto impressora. Aí aquilo vai ser fresado, vai se dar o acabamento necessário, então até aqui está no digital. Depois que ele foi fresado, a gente também tem um breakpoint aqui, vamos dizer assim. A partir desse ponto, ele volta a ser convencional. Isso é para qualquer laboratório, porque depois disso precisa se tirar os sprues, tirar os conectores e se dar acabamento na peça. Então, polir, lixar e fazer os ajustes necessários caso seja preciso. Então esse é um laboratório que seria de forma híbrida. Agora vamos para um laboratório 100% digital, que eu trouxe até esse modelinho aqui para exemplificar, que é como seria feito isso daqui. Então primeiro vai alguém na sua clínica fazer o Scanning Clinic. No caso, se você não sabe o que é o Scanning Clinic, tem um vídeo aqui em cima nos cards para você dar uma olhada. Então eu vou lá, faço o escaneamento dessa boca do seu paciente e mando já direto para o computador, sem motoboy, sem nada. Chegou no meu computador, eu vou fazer a modelação desse trabalho. Então, depois desse trabalho modelado, eu vou fazer o desenho dessa placa aqui. Depois de desenhar dessa placa, eu vou mandar ela para o meu computador, para o meu CAM ou para a minha impressora para fazer a impressão ou a fresagem disso aqui. E aí ela vai sair de forma 100% digital até aqui. Mas a partir disso, a gente volta para a forma convencional, mesmo no laboratório que ele é 100% digital. Porque a placa ela sai exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Então ela sai com essa base, com os conectores e fica as marcas disso aqui quando você tira esses conectores. Então isso aqui você precisa ir para a forma convencional. Você vai remover isso aqui e depois tem que dar acabamento. Aí você vai pegar uma broquinha e passar aqui, lixar isso aqui, deixar lisinho e depois dar o acabamento normal, como polimento e tudo mais. Então
Esse é feito de uma forma digital e 100% digital que a gente fala. Então, um laboratório convencional, algumas coisas que podem ser feitas nele e não pode ser feito num laboratório 100% digital. Que seria o quê? Um laboratório que ele tem a parte de cerâmica, que é uma parte que a gente fala que é a parte convencional, ele pode fazer metalocerâmica. Então você pode fazer o coping daquilo lá, depois fundir no metal e fazer a aplicação de cerâmica. Esse daí é um laboratório 100% convencional, faz dessa forma. Aí um laboratório que é híbrido, ele pode fazer de duas formas. Ou ele pode fazer 100% convencional, que é essa que eu expliquei, ou ele pode fazer da seguinte forma. Ele faz o escaneamento daquela peça, a modelação em uma zircônia, por exemplo, que é um metal fresado. A gente manda para a fresadora fresa aquilo e depois me devolve a zircônia para mim fazer a aplicação de cerâmica. Então, primeiro a gente falou de um laboratório 100% convencional, agora de um laboratório híbrido e um laboratório digital. Um laboratório digital não seria possível, por exemplo, fazer esse tipo de serviço, então ele não conseguiria fazer a aplicação de cerâmica. Aí o que ele poderia oferecer para você, por exemplo, que um laboratório que é convencional não pode? Uma zircônia multilayer. Então ela já vai fresar uma zircônia direta no bloco maciço e depois te devolve o trabalho já maquiado num metal que seria já direto fresado. Esse é um tipo de trabalho que se pode ser feito no digital e não pode ser feito no convencional. Essas são uma diferença. Aí tem alguns tipos de negócio aqui no meio, que eu vou exemplificar agora, que são os laboratórios 100% convencionais, que eles não têm nenhuma parte do digital. Então tudo que chega lá do digital, eles falam que não fazem e fazem de forma convencional. Por exemplo, metalocerâmica, ou faz a cera com a técnica de gotejamento e depois a injeção daquele material e maquiagem. Aí aqui finalizado o 100% analógico. Aí um laboratório híbrido, que é, por exemplo, o caso do LCA. Ele é um laboratório que ele tem tanto a parte convencional quanto a parte digital. Então, os trabalhos que chegam precisam ser feitos de forma convencional, como, por exemplo, um munhão com uma coifa, por exemplo, uma coifa de implante, né, de componente de implante. Então, você consegue usar e fazer aquele trabalho. Agora, um laboratório que é 100% digital não conseguiria fazer isso. Então, aqui já um exemplo de uma diferença que um não consegue e o híbrido consegue. Mas vamos falar agora do híbrido mesmo. Continuar nessa trajetória do híbrido, eu só exemplifiquei para você conseguir entender. Então, por exemplo, ele consegue tanto oferecer a parte que o convencional consegue, quanto a parte digital. Então, ele consegue oferecer para o paciente dele e para o cliente dele fazer um trabalho de zircônia multilayer, ele consegue oferecer um trabalho de metalocerâmica, consegue oferecer um trabalho que seja feito sobre coifa também, que é esse componente de implante que eu dei o exemplo. Aí agora vamos para os outros tipos de laboratório, que é os 100% digitais. Aí dos 100% digitais, ele tem uma bifurcação, vamos dizer assim. Tem as centrais de usinagem, que é, por exemplo, o Unicad, que é um laboratório que ele só faz trabalhos que são digitais. Então, o que ele faz? É como se ele fizesse a carroceria do carro para você e você vai dar o acabamento no seu laboratório. Então, chegou um trabalho para ele, ele vai desenhar aquela estrutura, vai desenhar aquele coping de zircônia, vai fresar e manda o coping para você fazer a aplicação daquilo. Então, você consegue dar acabamento no seu laboratório. Então, você entende que o Unicad, ele consegue atender um laboratório que ele é 100% convencional. Então, se o laboratório é 100% convencional, que ainda não tenha investido ou ainda não entende muito sobre o CAD/CAM, ele pode terceirizar com um laboratório que é 100% digital, uma central de usinagem. Pede para esse laboratório fazer esse tipo de serviço e depois ele dá o acabamento dele. Agora, o Unicad, por exemplo, ele não faz os tipos de trabalho convencionais. Então, por exemplo, uma metalocerâmica, o Unicad não faz esse tipo de serviço. Então, ele vai fazer a fresagem e devolve para o seu laboratório dar acabamento. Agora, os laboratórios que a gente chama de estúdio, que, por exemplo, é o Dental Studio Z ou alguns outros laboratórios assim, que são laboratórios que eles só trabalham com o digital. Então, por exemplo, eles não fazem metalocerâmica, mas fazem, por exemplo, zircônia monolítica, zircônia multilayer, eles fazem EMEX de silicato de lítio fresado direto e coisas desse tipo somente no digital. Então, esses são alguns tipos de negócio e alguns tipos de laboratório que tem hoje em dia. Espero que você tenha conseguido entender os tipos de laboratório que se tem disponível hoje em dia no mercado e os tipos de negócio que tem. Mas caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para mim lá no Instagram. No Instagram direto eu estou respondendo perguntas, postando coisa lá, eu posto todo dia nos stories, então você consegue acompanhar o dia a dia e também entender um pouco melhor disso. E também lá é uma forma mais interativa da gente conversar e bater um papo, além de que, claro, as novidades vão lá primeiro, né? Fora isso, caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e voltar aqui para ver o vídeo da semana que vem, hein? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.